Olá, eu sou o Dom, bem-vindos a mais uma leitura diária. Esse é um compromisso que eu tenho de ler pelo menos 20 páginas por dia. Eu estou lendo agora o livro As 48 Leis do Poder e estou na Lei 40. Lei 40. Despreze o que vier de graça. Julgamento. O que é oferecido de graça é perigoso. Normalmente é um ardil ou tem uma obrigação oculta. Se tem valor, vale a pena pagar. Pagando, você se livra de problemas de gratidão e culpa. Também é prudente pagar o valor integral. Com a excelência, não se economiza. Seja pródigo com seu dinheiro e o mantenha circulando, pois a generosidade é um sinal e um ímã para o poder. O tesouro enterrado. Muita gente tola nas cidades espera descobrir riquezas debaixo da terra e lucrar com isso. No Maghreb, existem muitos estudantes berberes incapazes de ganhar a vida normalmente. Eles mostram para as pessoas ricas alguns papéis rasgados nas margens e com textos redigidos numa língua diferente do árabe, ou então dizem ser a tradução de um documento escrito pelo proprietário de um tesouro dando pista do local secreto onde ele foi enterrado. Assim eles procuram se sustentar, convencendo os ricos a mandá-los cavar para achar o tesouro. Ocasionalmente, um destes caçadores de tesouro dá uma informação estranha ou faz algum truque notável de mágica para que as pessoas acreditem no que ele vai continuar dizendo, embora não entenda nada de mágicas e de como elas funcionam. O que foi dito sobre o caçar o tesouro não tem base científica, nem se baseia em informações reais. Deve-se perceber que, embora se encontrem tesouros, isto só acontece raramente e por acaso, não sistematicamente. Quem se ilude ou aflige com essas coisas deve pedir a Deus que o proteja da sua incapacidade de se sustentar e da sua preguiça nesse sentido. Essas pessoas não devem se ocupar com histórias absurdas e mentirosas. O Muqaddimah ibn Khaldun, 1332 a 1406. Dinheiro e poder. Quando se trata de poder, tudo deve ser julgado pelo seu custo, e tudo tem um preço. O que se oferece de graça ou a preço de banana quase sempre vem com uma etiqueta de preço psicológica. Sentimentos complicados de gratidão, concessões na qualidade, a insegurança originada por essas concessões e outras coisas mais. Os poderosos aprendem desde cedo a proteger o que têm de mais precioso, independência e espaço de manobra. Pagando o preço real, eles se livram dos envolvimentos arriscados e preocupações. Estar aberto e flexível em questões de dinheiro também ensina o quanto vale a generosidade estratégica, uma variação do velho truque de dar quando estiver prestes a tirar. Presenteando da forma adequada, você coloca o outro na situação de devedor. A generosidade amolece as pessoas para serem enganadas. Conquistando fama de pródigo, você ganha a admiração das pessoas sem deixar que elas percebam o seu jogo de poder. Esbanjando estrategicamente a sua riqueza, você encanta os outros cortesãos, gerando prazer e fazendo preciosos aliados. Veja os mestres do poder, os Césare, as rainhas Elizabeth, os Michelangelo, os Médici, nenhum deles foi mesquinho. Até os grandes trambiqueiros gastam a rodo para roubar. O pão duro não é atraente quando envolvido no jogo da sedução. Casanova entregava-se totalmente, não só a si mesmo com a sua carreira. Os poderosos sabem que o dinheiro tem uma carga psicológica e que ele também é o veículo da polidez e da sociabilidade. Eles fazem do aspecto humano do dinheiro uma arma. Para cada um que sabe jogar com o dinheiro, milhares de outros fecham-se numa recusa suicida de usá-lo com estratégia e criatividade. Estes são um extremo oposto do poderoso, e você deve aprender a reconhecê-los, seja para evitar suas naturezas venenosas ou para tirar proveito da sua inflexibilidade. O peixe voraz. A pessoa excessivamente ambiciosa não vê o aspecto humano do dinheiro. Insensível e cruel, ela só vê o frio balancete.
considerando os outros apenas como peões ou obstáculos na sua busca de riqueza. Ela atropela os sentimentos alheios e afasta aliados valiosos. Ninguém quer saber de trabalhar com um peixe voraz, e, com o passar dos anos, ele acaba sozinho, o que é a sua ruína. É desses peixes vorazes que se alimentam os trambiqueiros, atraídos pelo dinheiro fácil. Eles engolem a isca, anzol, linha e chumbada. São fáceis de enganar porque passam tanto tempo lidando só com números e não com pessoas, que não entendem nada, mais nada de psicologia, nem da própria. Evite-os antes de ser explorado, ou então explore a velocidade deles. O demônio da pechincha. Gente que tem poder avalia tudo pelo seu custo, não apenas em dinheiro, mas em tempo, dignidade e paz de espírito. E isto é exatamente o que o demônio da pechincha não consegue fazer. Desperdiçando um tempo precioso atrás de uma pechincha. Ele está sempre pensando no que poderia achar por um preço mais em conta em outro lugar. Para culminar, o que ele acaba comprando quase sempre está em mau estado. Talvez precise de um conserto que vai sair caro, ou terá que ser substituído muito mais rápido do que um artigo de boa qualidade. Os custos dessa busca nem sempre em dinheiro, embora o preço da pechincha quase sempre seja uma farsa, mas em tempo e paz de espírito, desencorajam a pessoa normal, mas para o demônio da pechincha, ela é um fim em si mesma. Estes tipos parecem prejudicar apenas a si próprios, mas suas atitudes são contagiantes. Se você não resistir, eles também o farão sentir inseguro, achando que você deveria ter procurado melhor para, para encontrar um preço mais barato. Não discuta com eles, nem tente modificá-los. Basta somar mentalmente o custo, em tempo e paz interior. Se não for o custo financeiro embutido da busca irracional de uma pechincha. O sádico. Sádicos financeiros fazem jogos perversos de poder com o dinheiro, como uma forma de afirmar o seu poder. Eles podem, por exemplo, deixar você esperando por uma quantia que lhe é devida, jurando que o cheque já foi enviado. Ou se contratam você para trabalhar para eles, se metem em tudo, fazendo objeções e lhe dando úlceras. Sádicos parecem achar que o fato de estar pagando por alguma coisa lhes dá o direito de torturar e agredir o vendedor. Eles não sentem o elemento bajulador do dinheiro. Se você tiver o azar de se ver envolvido com um tipo desses, aceitar uma perda financeira pode ser melhor, no longo prazo, do que se deixar enredar nos seus destrutivos jogos de poder. O doador sem critério. A generosidade tem uma função clara no poder. Atrai as pessoas, as amolece, as transforma em aliados, mas tem de ser usada estrategicamente, com um objetivo definido. O doador sem critério, por sua vez, é generoso porque quer ser amado e admirado por todos. E a sua generosidade é tão pouco criteriosa e tão pobre que talvez não tenha o efeito desejado. Se ele dá indiscriminadamente, porque a pessoa que recebe deve se sentir especial, por maior que seja a tentação de dar um trambique num doador sem critério, qualquer envolvimento com esse tipo lhe trará o peso adicional de suas carências emotivas insaciáveis. O Sovina. Sovina, querendo proteger seu patrimônio, vendeu tudo o que tinha, transformou numa barra de ouro e escondeu-o num buraco no chão. E ia sempre lá ver como estava. Isso despertou a curiosidade de um de seus operários, que, desconfiando haver ali um tesouro, assim que o patrão virou as costas, foi até lá e roubou a barra. Quando Sovina voltou e viu o buraco vazio, chorou e arrancou os cabelos. Mas um vizinho, assistindo a essa extravagante tristeza e sabendo o motivo, disse: Não te angusties mais. Pega uma pedra e coloca no mesmo lugar, e pensa que é a tua barra de ouro. Pois, como não pretendias usá-la nunca,
vai lhe servir tão bem quanto a outra. O valor do dinheiro não está na sua posse, mas no seu uso. Fábulas, Esopo, século VI a.C. Existe um provérbio no Japão que diz: Tada yori takai mono wa nai, ou seja, nada custa mais caro do que aquilo que é dado de graça. The Unspoken Way, Michihiro Matsumoto, 1988. Dinheiro. Yusuf ibn Jafar costumava cobrar em dinheiro, e às vezes muito, de quem vinha estudar com ele. Um distinto estudioso das leis, visitando-o certo dia, lhe disse: Estou encantado e impressionado com suas aulas, e tenho certeza de que está orientando adequadamente os seus discípulos, mas não está de acordo com a tradição cobrar por um conhecimento. Além do mais, agindo assim poderá ser mal interpretado. El-Amud respondeu: Jamais vendi qualquer conhecimento. Não há dinheiro no mundo que o pague. Quanto a ser mal interpretado, deixando de cobrar, não impedirei que isso aconteça, pois encontrarão outro motivo. Já deveria saber que quem cobra pode ser ou não ganancioso, mas aquele que não cobra nada é forte suspeito de estar roubando a alma de seu discípulo. Quem diz, não quero nada em troca, pode estar roubando da sua vítima o exercício da vontade. The Dermis Probe, Idris Shah, 1970. A lei transgredida. Transgressão 1. Depois que Francisco Pizarro conquistou o Peru em 1532, o ouro do Império Inca começou a jorrar na Espanha, e espanhóis de todas as classes começaram a sonhar com a possibilidade da fortuna rápida no Novo Mundo. Logo se espalhou a história de um chefe indígena a leste do Peru, que uma vez por ano se cobria ritualmente de ouro em pó e mergulhava num lago. O boato não demorou a transformar o Eldorado, o Homem Dourado, num império chamado Eldorado, mais rico do que o Inca, onde as ruas eram pavimentadas e os prédios cobertos de ouro. A história inventada parecia plausível, porque um chefe capaz de desperdiçar ouro em pó num lago certamente deveria governar o Império Dourado. Em breve, os espanhóis estavam buscando o Eldorado por toda a América do Sul. Em fevereiro de 1541, partiu de Quito, no Equador, a maior expedição nesta aventura liderada por Gonzalo, irmão de Pizarro. Resplandecentes nas suas armaduras e sedas coloridas, 340 espanhóis dirigiram-se para o leste, levando 4.000 indígenas para transportar suprimentos e servir de patrulheiros, 4.000 porcos, dezenas de lhamas e quase 1.000 cachorros. Mas a expedição foi logo atingida por uma chuva torrencial que apodreceu os equipamentos e estragou a comida. Nesse meio tempo, os índios que Gonzalo Pizarro ia interrogando pelo caminho e que pareciam não querer dar informações ou nem tinham ouvido falar do fabuloso reino, eram torturados e entregues aos cães. A notícia da violência assassina dos espanhóis se espalhou rapidamente entre os índios, que perceberam que a única maneira de escapar da ira de Gonzalo era inventar histórias sobre El Dorado e mandá-lo para bem longe. Seguindo as orientações dos índios, portanto, Gonzalo e seus homens eram obrigados a se embrenhar cada vez mais na floresta. O ânimo dos exploradores arrefecia. Os uniformes havia muito já tinham virado farrapo. As armaduras enferrujadas eles jogavam fora. Os sapatos desmanchavam-se e eles eram obrigados a andar descalços. Os escravos índios que haviam levado estavam mortos ou tinham desertado. Os porcos, assim como os sabujos e as lhamas, eles comeram. Viviam de raízes e frutas. Percebendo que não poderiam continuar assim, Pizarro decidiu arriscar uma viagem pelo rio. E construíram uma balsa com madeira podre. Mas descer o traiçoeiro rio Napo não foi fácil. Acampando na margem do rio, Gonzalo mandou os patrulheiros na frente com a balsa para ver se encontravam aldeias indígenas com comida.
e ficou esperando que voltassem, até descobrir que tinham decidido desertar e continuar descendo o rio por conta própria. A chuva continuava sem parar. Os homens de Gonzalo esqueceram o Eldorado e queriam voltar para Quito. Finalmente, em agosto de 1542, pouco mais de 100 homens de uma expedição originalmente com milhares conseguiram encontrar o caminho de volta. Para os habitantes de Quito, eles pareciam saídos do inferno, enrolados em peles e farrapos, os corpos cobertos de feridas, irreconhecíveis de tão magros e abatidos. Durante mais de um ano e meio, eles marcharam num círculo enorme, 3.200 quilômetros a pé. Todo aquele dinheiro investido na expedição não deu em nada, nem sinal de Eldorado e nem de ouro. Interpretação. Mesmo depois do desastre de Gonzalo Pizarro, os espanhóis continuaram mandando expedições em busca de Eldorado e, como Pizarro, os conquistadores queimavam e saqueavam aldeias, torturavam índios, suportavam dificuldades incríveis e nem por isso chegaram mais perto do ouro. O dinheiro gastos nessas expedições é incalculável, mas apesar dos fracassos, o fascínio da fantasia se mantinha. Não só a busca de Eldorado custou milhões de vidas, tanto de índios quanto de espanhóis, como ajudou na ruína do Império Espanhol. O ouro se tornou uma obsessão para a Espanha. O ouro retornava à Espanha, e era muito. Era novamente investido em mais expedições, ou gasto em luxos, não na agricultura ou em qualquer outro empreendimento produtivo. Cidades inteiras na Espanha ficaram vazias quando seus homens foram embora atrás de ouro. Propriedades agrícolas se arruinaram, e não havia recrutas no exército para combater as suas guerras na Europa. No final do século XVII, toda a população do país estava reduzida à metade. Dos 400.000 habitantes da cidade de Madrid, restavam 150.000. Com seus esforços durante tantos anos rendendo cada vez menos, a Espanha entrou em declínio e não se recuperou mais. O poder exige autodisciplina. A perspectiva da riqueza, principalmente a riqueza fácil, rápida, é devastadora sob o aspecto emocional. Quem enriquece de repente sempre acha que pode ficar ainda mais rico. O que é gratuito, o dinheiro que vai cair no seu colo, está logo ali na esquina. Nesta ilusão, os gananciosos descuidam de tudo aquilo de que o poder realmente depende: autocontrole, a boa vontade dos outros e outras coisas mais. Compreenda, a não ser uma coisa, a morte, nenhuma outra mudança permanente no destino acontece de uma hora para outra. A riqueza repentina raramente dura, porque não tem uma base sólida. Não permita que o fascínio pelo dinheiro o tire da fortaleza protetora e duradoura do verdadeiro poder. Faça o poder a sua meta e o dinheiro virá atrás de você. Deixe o Eldorado para os otários. O homem que dava mais valor ao dinheiro do que à vida. Era uma vez um velho lenhador que subia a montanha quase todos os dias para cortar madeira. Dizia-se que era um homem avarento, que guardava suas moedas de prata esperando que virassem ouro, e que ele dava mais valor a esse metal do que a qualquer outra coisa no mundo. Um dia ele foi atacado por um tigre, e por mais que corresse, não conseguiu escapar e o animal sumiu com ele. O filho, vendo o pai em perigo, correu para tentar salvá-lo. Levou uma faca comprida, e porque corria mais rápido do que o tigre, que tinha que carregar um homem, logo os alcançou. O pai não estava muito machucado, porque o tigre o agarrara pelas roupas. Quando o lenhador viu o filho prestes a esfaquear o tigre, gritou assustado: Não lhe estrague a pele! Não lhe estrague a pele! Se puder matá-lo sem furar a pele,
Podemos trocá-la por muitas moedas de prata. Mate-o, mas não o corte. Enquanto o filho ouvia as instruções do pai, o tigre saiu em disparada para a floresta, levando o velho até onde o rapaz não pudesse alcançá-los, e o matou. Chinese Fable, fables from various places. Diane de Prima, Org, 1960. A história de Moisés e o faraó. Está escrito nas histórias dos profetas que Moisés foi enviado ao faraó com muitos milagres, prodígios e honras. Ora, a ração diária na mesa do faraó era de 4.000 ovelhas, 400 vacas, 200 camelos e uma quantidade correspondente de galinhas, peixe, bebidas, frituras, doces e outras coisas. Todo o povo do Egito e todo o seu exército costumavam vir comer nesta mesa todos os dias. Durante 400 anos, ele havia afirmado ser divino e jamais deixou de proporcionar esse alimento. Quando Moisés rezou dizendo: "Ó Senhor, destrua o faraó", Deus respondeu às suas preces e disse: "Eu o destruirei na água, e concederei a você e ao seu povo toda a sua riqueza e a dos seus soldados." Vários anos se passaram depois dessa promessa, e o faraó, condenado à ruína, continuava vivendo em toda a sua magnificência. Moisés estava impaciente para que Deus destruísse logo o faraó, e não suportava mais esperar. Então ele jejuou durante 40 dias e foi para o Monte Sinai. No seu encontro com Deus, disse: "Ó Senhor, prometestes destruir Faraó", mas no entanto ele ainda não abandonou nenhuma das suas blasfêmias e pretensões. "Quando o destruirás?" Uma voz veio da verdade, dizendo: "Ó Moisés, queres que eu destrua o Faraó o mais rápido possível, mas 1 milhão de servos querem que eu não faça isso, pois usufruem da sua bondade e da tranquilidade do seu governo. Por meu poder, juro que, enquanto ele proporcionar alimento e conforto em abundância à minha criação, não o destruirei." Moisés disse: "Então, quando a vossa promessa se cumprirá?" "A minha promessa se cumprirá quando ele deixar de alimentar as minhas criaturas. Se ele começar a restringir a sua generosidade, saiba que a sua hora se aproxima." Aconteceu que um dia o faraó disse a Amã: "Moisés reuniu à sua volta os filhos de Israel e está nos deixando preocupados. Não sabemos o que vai nos acontecer. Devemos manter nossas reservas cheias, para não sermos apanhados sem recursos. Portanto, devemos cortar pela metade nossas rações diárias e economizar o resto." Ele deduziu 2.000 ovelhas, 200 vacas e 100 camelos, e a cada 2 ou 3 dias reduzia similarmente a ração. Moisés então soube que a promessa da verdade estava próxima de se cumprir, pois a economia em excesso é um sinal de declínio e mau agouro. Os mestres da tradição dizem que no dia em que o faraó se afogou, só 2 ovelhas foram mortas na sua cozinha. Nada é melhor do que a generosidade. Se um homem é rico e deseja ser um título Se um homem é rico e deseja, sem um título de nobreza, agir como um senhor, se ele quer que os homens se humilhem diante dele, o reverenciem e o chamem de senhor e príncipe, então diga-lhe para colocar todos os dias uma mesa repleta de víveres. Todos os que ficaram famosos no mundo foi principalmente por meio da hospitalidade, enquanto o sovina e o avarento são desprezados em ambos os mundos. The Book of Government or Rules for Kings. Nizam al-Mulk, século XI. Transgressão 2. No início do século XVIII, não havia ninguém em posição mais privilegiada na sociedade inglesa do que o Duque e a Duquesa de Marlborough. O Duque, depois de liderar com sucesso várias campanhas contra os franceses, era considerado o mais importante general e estrategista da Europa. E sua esposa, a Duquesa, depois de muitas manobras, estabelecera-se como a favorita da Rainha Anne, que começou a governar a Inglaterra em 1702. Em 1704, o triunfo do Duque na Batalha de Blenheim o consagrou como a figura mais celebrada da Inglaterra, e para homenageá-lo, a rainha lhe concedeu uma grande extensão
de terra na cidade de Woodstock e fundos para a construção ali de um grande palácio, chamando a sua planejada casa de Palácio de Blenheim. O duque escolheu para seu arquiteto o jovem John Van Brugh, um tipo renascentista que escrevia peças de teatro tão bem quanto desenhava prédios. E assim começou a construção, no verão de 1705, com muitas fanfarras e esperanças. Van Brugh tinha uma noção teatral de arquitetura. Seu palácio seria um monumento ao brilhantismo e ao poder de Marlborough. E deveria ter lagos artificiais, pontes enormes, jardins complicados e outros toques fantásticos. Desde o primeiro dia, entretanto, nada satisfazia a duquesa. Ela achava que Van Brugh estava esbanjando dinheiro com mais uma fileira de árvores e queria que o palácio ficasse pronto o mais rápido possível. A duquesa torturava Van Brugh e seus operários sem deixar passar um só detalhe. Preocupava-se com questões mesquinhas. Embora o governo estivesse pagando a construção de Blenheim, ela contava cada tostão, até que suas reclamações sobre Blenheim e outras coisas também acabaram gerando um atrito irreparável entre ela e a rainha Anne, que em 1711 a despediu da corte mandando-a desocupar seus aposentos no Palácio Real. Ao sair, furiosa com a perda da sua posição e também do seu salário real, ela levou tudo, até as maçanetas de cobre. Depois disso, durante 12 anos, as obras em Blenheim foram suspensas e retomadas várias vezes, conforme crescia a dificuldade de conseguir que o governo as custeasse. A duquesa achou que Van Brugh estava querendo arruiná-la. Ela criticava cada carregamento de pedra e alqueire de cal, contava cada metro a mais de grade de ferro ou centímetro de lambre, gritando com os operários, empreiteiros e supervisores perdulários. Marlborough, velho e cansado, só queria se instalar no seu palácio para ali viver os seus últimos anos de vida, mas o projeto estava atolado num pantanal de litígios. Os operários processavam a duquesa porque atrasava os salários. A duquesa, por sua vez, processava o arquiteto. No meio desta disputa interminável, o duque morreu. Não chegou a dormir nenhuma noite no seu amado Blenheim. Depois da morte de Marlborough, descobriu-se que ele possuía um vasto patrimônio, valendo mais de 2 milhões de libras, mais do que o suficiente para terminar o palácio. Mas a duquesa não cedia. Recusava-se a pagar os salários de Van Brugh e dos operários, e acabou despedindo o arquiteto. O homem que o substituiu terminou Blenheim em poucos anos, seguindo à risca o projeto de Van Brugh, que morreu em 1726, proibido de entrar no palácio pela duquesa, sem poder colocar os pés na sua maior criação. Prenunciando o movimento romântico, Blenheim dera início a uma nova tendência na arquitetura, mas para o seu criador foram 20 anos de pesadelo. Interpretação. Para a duquesa de Marlborough, o dinheiro servia para os jogos de poder sádicos. Para ela, perder dinheiro era perder simbolicamente o poder. No caso de Van Brugh, sua distorção foi ainda mais profunda. Ele era um grande artista e ela invejava o seu poder criativo. O seu poder de conquistar uma fama para ela era inalcançável. Ela poderia não ter o talento dele, mas tinha o dinheiro para torturá-lo e violentá-lo por mesquinharias, para arruinar a sua vida. Essa forma de sadismo, no entanto, tem um preço terrível. Fez uma construção que normalmente seria feita em 10 anos, demorar 20. Envenenou muitos relacionamentos, afastou a duquesa da corte, magoou profundamente o duque, que só queria viver em paz em Blenheim. Gerou inúmeros processos judiciais e tirou anos de vida de Van Brugh. E também, no final, a posteridade ficou com a última palavra. Van Brugh é reconhecido como um gênio, enquanto a duquesa ficou para sempre na lembrança por sua consumada mesquinhez. O poderoso deve ter grandeza de espírito, não pode se mostrar mesquinho, e é na relação com o dinheiro que melhor se vê a grandeza ou a mesquinhez. Portanto, é preferível gastar livremente e ficar conhecido como uma pessoa generosa, o que no final lhe trará grandes dividendos. Não deixe que detalhes financeiros o impeçam de ver o que as pessoas pensam a seu respeito. O ressentimento delas vai lhe sair caro no longo prazo. E se você quiser se meter
no trabalho das pessoas criativas que contratou, pelo menos pague-as bem. O seu dinheiro comprará a submissão delas melhor do que as suas exibições de poder. Lei observada. Observância 1. Pietro Aretino, filho de um simples sapateiro, já tinha se lançado como escritor famoso de sátiras mordazes, mas, como todo artista renascentista, precisava encontrar um patrono que lhe desse um padrão de vida confortável sem interferir no seu trabalho. Em 1528, Aretino decidiu tentar uma nova estratégia nesse jogo. Saiu de Roma e se estabeleceu em Veneza, onde era pouco conhecido. Ele tinha uma quantia considerável de dinheiro que conseguira economizar, mas era só isso. Logo depois de se mudar para a nova casa, entretanto, ele escancarou as portas para ricos e pobres, regalando-os com banquetes e divertimentos. Fez amizade com todos os gondoleiros, dando fartas gorjetas. Distribuía seu dinheiro pelas ruas com liberalidade a mendigos, órfãos e lavadeiras. Entre as pessoas do povo se espalhou a fama de que Aretino era mais do que um grande escritor. Era um homem de poder, uma espécie de lorde. Artistas e homens influentes logo começaram a frequentar a casa de Aretino. Em poucos anos era uma celebridade. Nenhum dignatário que visitasse Veneza pensaria em sair de lá sem falar com ele. A sua generosidade tinha lhe custado a maior parte das economias, mas lhe comprara influência e boa reputação, pedra angular do poder, visto que na Itália renascentista, assim como em todas as outras partes do mundo, esbanjar dinheiro era privilégio dos ricos. A aristocracia achou que Aretino devia ser um homem de prestígio, pois gastava como se fosse. E como a influência de um homem influente merece ser comprada, Aretino começou a receber presentes e dinheiro de tudo quanto era tipo. Duques e duquesas, ricos mercadores, papas e príncipes competiam por seus favores e o presenteavam de todas as formas. Os hábitos perdulários de Aretino eram, é claro, uma estratégia, e ela funcionava como um feitiço. Mas, para ter dinheiro e conforto de verdade, ele precisava dos bolsos sem fundos de um grande patrono. Depois de analisar as várias possibilidades, ele se decidiu pelo Marquês de Mantua, homem riquíssimo. Ele dedicou um poema épico. Esta era uma prática comum entre os escritores que estavam atrás de um patrocínio. Em troca da dedicatória, recebiam uma pequena remuneração, o bastante para escrever mais um poema, e assim eles passavam a vida numa espécie de servilidade constante. Aretino, entretanto, queria o poder, não um mísero salário. Ele dedicava um poema ao marquês, mas o oferecia de presente, sugerindo com isso que não era um escritor contratado querendo remuneração, mas que ele e o marquês eram iguais. Essa tática de Aretino não parou por aí. Amigo íntimo de dois dos maiores artistas venezianos, o escultor Jacopo Sansovino e o pintor Tiziano, ele os convenceu a participar do seu esquema de presentes. Aretino tinha estudado o marquês antes de começar a agir e conhecia o seu gosto de trás para frente. Podia aconselhar Sansovino e Tiziano quanto aos temas que mais agradariam o marquês. Quando em seguida ele lhe mandou de presente uma escultura de Sansovino e um quadro de Tiziano, em nome dos três. O homem não coube em si de tão contente. Durante alguns meses, Aretino continuou mandando presentes, espadas, celas, trabalhos em vidro típicos de Veneza, coisas que ele sabia que o marquês valorizava. Logo ele, Tiziano e Sansovino começaram a receber em troca presentes do marquês, e a estratégia não ficou só nisso. Quando o genro de um amigo de Aretino foi preso em Mantua, Aretino conseguiu que o marquês mandasse soltá-lo. O amigo de Aretino, um rico mercador, era um homem muito influente em Veneza. Utilizando-se da benevolência do marquês que ele havia conquistado, Aretino conseguiu comprar também a gratidão do amigo, que por sua vez o ajudaria sempre que possível. O círculo de influência crescia. Repetidas vezes, Aretino conseguiu tirar proveito do imenso poder político do marquês, que também o ajudou nos seus vários romances.
O relacionamento, entretanto, ficou tenso quando Aretino começou a achar que o Marquês deveria retribuir melhor a sua generosidade. Ele não ia se rebaixar a implorar ou se lamentar. Como a troca de presentes entre os dois os fizera iguais, não parecia direito falar em dinheiro. Aretino simplesmente se afastou do círculo social do Marquês e foi atrás de outra presa rica, atacando o primeiro rei da França, Francisco, depois os Médici, o Duque de Urbino, o Imperador Carlos V e outros mais. No final, com tantos patronos, ele não precisava se curvar diante de nenhum deles, e o seu poder comparava-se ao de um grande lorde. Interpretação: Aretino compreendeu duas propriedades fundamentais do dinheiro. Primeira, ele tem de circular para trazer poder. O dinheiro não é para comprar objetos inertes, mas sim o poder sobre as outras pessoas. Mantendo o dinheiro em constante circulação, Aretino comprou um círculo crescente de influências que no final compensou esperado, mais do que o esperado os seus gastos. Segunda, Aretino compreendeu a importância de um presente. Presentear é insinuar que você e o outro que o recebe são no mínimo iguais, ou que você é superior. Um presente também implica uma dívida ou obrigação. Quando os amigos, por exemplo, lhe oferecem alguma coisa de graça, esteja certo de que estão esperando algo em troca, e que, para conseguir o que querem, colocam você em situação de devedor. O mecanismo pode ou não ser consciente, mas é assim que funciona. Aretino enviou esses entraves à sua liberdade. Em vez de agir como um subalterno que espera que os poderosos o sustentem, ele inverteu a dinâmica. Em vez de ficar devendo aos poderosos, ele os fez seus devedores. Esta era a finalidade dos presentes. Era uma escada que o levou aos mais altos patamares da sociedade. No final da sua vida, ele tinha se tornado o escritor mais famoso da Europa. Compreenda, o dinheiro pode determinar relacionamentos de poder, mas esses relacionamentos não dependem necessariamente de quanto dinheiro você tem. Depende também de como você usa esse dinheiro. Gente poderosa dá liberalmente comprando influências em vez de objetos. Se você aceitar uma posição inferior porque ainda não tem uma fortuna, pode não sair mais dali. Use o truque de Aretino com a aristocracia italiana. Imagine-se um igual. Banque o Lorde, dê liberalmente. Abra suas portas, faça o seu dinheiro circular e crie a fachada de poder, transformando alquimicamente dinheiro em influência. Observância 2. Logo depois de fazer a sua fortuna em Paris, no início da década de 1820, o barão James Rothschild enfrentou o problema mais difícil da sua vida. Como um judeu e alemão, um total intruso na sociedade francesa poderia conquistar o respeito das xenofóbicas classes mais altas francesas? Rothschild era um homem que compreendia os mecanismos do poder. Ele sabia que sua fortuna lhe traria status. Mas se permanecesse socialmente alienado, nem o seu status nem a sua fortuna durariam muito. Então ele analisou a sociedade da época e procurou saber o que conquistaria seus corações. Caridade? Os franceses não queriam saber disso. Influência política? Isso ele já tinha, e além do mais só fazia as pessoas desconfiarem mais dele. O ponto fraco, ele decidiu, era o tédio. No período da restauração da monarquia, as classes mais altas francesas estavam entediadas, e Rothschild começou a gastar quantias extraordinárias para distraí-las. Contratou os melhores arquitetos da França para projetar seus jardins e o salão de baile. Contratou Marie-Antoine Carême, o mais famoso chefe francês, para preparar festas sofisticadas como Paris nunca tinha visto. Nenhum francês resistiria, mesmo que as festas fossem dadas por um judeu alemão. As noitadas semanais de Rothschild começaram a atrair um número cada vez maior de pessoas. Em poucos anos, ele tinha conquistado a única coisa que garantiria o poder a um estrangeiro: aceitação social. Interpretação.
A generosidade estratégica é sempre uma excelente arma na construção de uma base de apoio, particularmente para alguém de fora. Mas o barão de Rothschild foi ainda mais esperto. Ele sabia que seu dinheiro é que tinha criado a barreira entre ele e os franceses, dando-lhe uma imagem feia e pouco confiável. A melhor maneira de superar isso era gastar literalmente enormes quantias, mostrando com esse gesto que dava mais valor à cultura e à sociedade francesa do que ao dinheiro. O que ele fazia se parece muito com os famosos potlatch, os festivais de distribuição de presentes dos índios norte-americanos, destruindo periodicamente as suas riquezas numa gigantesca orgia de festivais e fogueiras. Uma tribo indígena simbolizava o seu poder sobre as outras tribos. A base do seu poder não era o dinheiro, mas a sua capacidade de gastá-lo, a sua confiança numa superioridade que a faria recuperar tudo que a festança tinha destruído. No final, os saraus do barão refletiam o seu desejo de se misturar não só ao mundo de negócios da França, mas à sua sociedade também. Gastando dinheiro nos seus postulates, ele esperava demonstrar que o seu poder transcendia o dinheiro, entrando pela esfera mais preciosa da cultura. Rothschild pode ter conquistado a aceitação social gastando dinheiro, mas a base de apoio que ele conseguiu não foi do tipo que se compra apenas com dinheiro. Para garantir a sua fortuna, ele teve que esbanjá-la. Em resumo, generosidade estratégica é isso: capacidade de ser flexível com a sua riqueza, colocá-la para funcionar, não para comprar objetos, mas para conquistar o coração das pessoas. Casaco flamejante. Durante a campanha de Cambises no Egito, muitos gregos visitaram esse país por um motivo ou outro. Alguns, como era de esperar, para fazer comércio, outros para servir no exército, e outros ainda, sem dúvida, por simples curiosidade, para ver o que pudessem ver. Entre estes estava Aécias, filho de Silosson, o irmão exilado de Polícrates de Samos. Enquanto ele estava no Egito, Silosson teve uma sorte extraordinária. Caminhava pelas ruas de Mênfis usando um casaco de cor flamejante quando Dario, que na época era membro da guarda de Cambises, Cambises e não era assim tão importante, o viu por acaso e, com um súbito desejo de possuir aquele casaco, aproximou-se dele e quis comprá-lo. Era tão óbvia a sua extrema ansiedade para ficar com o casaco que Silozon, inspirado, disse: Não quero o dinheiro. Se quiser, pode levá-lo de graça. Dário agradeceu muito e levou o casaco. Na hora, Silozon só pensou que, por ser um sujeito de bom coração, acabara perdendo o casaco. Mas aí Cambises morreu. Houve a revolta dos sete contra magos e Dário subiu ao trono. Silozon ficou sabendo então que o homem a quem dera o casaco flamejante no Egito era o rei da Pérsia. Correu para Susa, sentou-se à entrada do palácio real e reivindicou seu direito de ser incluído na lista oficial dos benfeitores do rei. A sentinela de plantão foi falar com Dario, que perguntou surpreso quem era o homem, pois certamente disse: Como assumi recentemente o trono, não pode ser um grego a quem devo algum serviço. Quase nenhum apareceu por aqui ainda, e sem dúvida não me lembro de dever nada a um grego. Mas traga-me esse homem assim mesmo, para que eu saiba o que significa isso. O guarda escoltou Silozon até o rei, e quando os intérpretes lhe perguntaram quem era e o que tinha feito para afirmar ser benfeitor do rei, ele lembrou a Dario a história do casaco e disse que era o homem que o havia dado de presente. Senhor, exclamou Dario, é o mais generoso dos homens, pois quando eu ainda era uma pessoa sem poder ou importância, me deu um presente, pequeno, na verdade, mas que merece da minha parte tanta gratidão quanto os mais esplêndidos presentes que recebo hoje. Retribuirei com mais prata e ouro que conseguirá contar, para que jamais lamente ter feito um favor a Dário, filho de Estapes. Meu senhor, retrucou Silozon, não me dê prata ou ouro, mas recupere Samos para mim.
minha ilha nativa, que desde que Oroetes matou meu irmão Policrates, está nas mãos de um de nossos servos. Que Samos seja o seu presente para mim, mas que nenhum homem na ilha seja morto ou escravizado. Dario concordou com o pedido de Siloson e despachou uma força sob o comando de Otanes, um dos 7, com ordens de fazer tudo o que Siloson quisesse. As histórias de Heródoto, século V a.C. Observância 3. Os Médici da Florença renascentista haviam conquistado seu imenso poder com base na fortuna que fizeram com os banqueiros, como banqueiros. Mas, em Florença, uma república com séculos de existência, a ideia de que o dinheiro comprava poder batia de frente com todos os orgulhosos valores democráticos da cidade. Cosimo de Médici, o primeiro da família a ficar famoso, contornou isso mantendo-se discreto. Ele jamais se vangloriava da sua riqueza, mas quando o neto Lorenzo atingiu a maioridade, na década de 1470, a fortuna da família era grande demais e a sua influência muito evidente para continuar sendo mascarada. Lorenzo resolveu o problema à sua maneira, devolvendo a estratégia de distração que tem servido às pessoas ricas desde então. Ele se tornou o mais ilustre patrono das artes de que a história já teve notícia. Não só gastava prodigamente em pinturas, como criou as melhores escolas de aprendizado para jovens artistas. Foi numa delas que o jovem Michelangelo chamou a atenção de Lorenzo, que o convidou para morar na sua casa. Ele fez o mesmo com Leonardo da Vinci. Uma vez debaixo das suas asas, Michelangelo e Leonardo da Vinci retribuíram a generosidade tornando-se fiéis artistas da sua coleção. Sempre que Lorenzo enfrentava um inimigo, ele brandia as armas de patronato. Quando Pisa, tradicional inimiga de Florença, ameaçou se rebelar, em 1472, Lorenzo aplacou o seu povo injetando dinheiro na sua universidade, que um dia fora seu orgulho e alegria, mas que havia muito perdera o brilho. Pisa não teve defesa diante desta manobra insidiosa, que simultaneamente alimentava o seu amor pela cultura e frustrava o seu desejo de batalha. Interpretação. Lorenzo, sem dúvida, amava as artes, mas o seu apoio aos artistas tinha o seu lado prático também, do qual ele tinha bastante consciência. Naquela época, em Florença, a atividade bancária era talvez a forma menos admirada de se ganhar dinheiro, e certamente não era uma fonte respeitável de poder. As artes estavam pelo polo extremo, o da transcendência quase religiosa. Gastando com as artes, Lorenzo diluiu as opiniões do povo sobre a feia origem da sua fortuna, disfarçando-se na nobreza. Não há uso melhor para a generosidade estratégica do que o de desviar as atenções de uma realidade ofensiva e se envolver no manto da arte e da religião. Não há situação em que se gaste dinheiro com mais proveito do que quando se é lesado, pois de um só golpe comprou-se a prudência. Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860. Observância 4. Luís XIV tinha um olho de lince para o poder estratégico do dinheiro. Quando subiu ao trono, a nobreza poderosa vinha recentemente se mostrando um tormento para a monarquia e fervilhava em rebeldia. Então ele empobreceu esses aristocratas, fazendo-os gastar quantias enormes para manter suas posições na corte, tornando-os dependentes da generosidade real para sua subsistência. Ele lhes pôs as garras. Em seguida, Luís subjugou os nobres com a generosidade estratégica. Era assim que as coisas funcionavam. Sempre que notava um cortesão teimoso cuja influência precisava conquistar, ou cujas encrencas queria abafar, ele usava sua vasta fortuna para amaciar o terreno. Primeiro ignorava a vítima, deixando-a ansiosa. Depois o homem descobria, de repente, que tinha dado ao seu filho um cargo bem pago, ou que haviam investido fundos liberalmente na sua região natal, ou que ele tinha ganhado um quadro havia muito cobiçado.
Os presentes escorriam pelas mãos de Luís. Finalmente, semanas ou meses depois, Luís pediu o favor que desde o início estava querendo. O homem que um dia jurara fazer qualquer coisa para acabar com o rei descobria que tinha perdido o desejo de lutar. Um suborno direto teria aumentado a sua rebeldia. Isto era muito mais insidioso. Diante de um solo árido onde nada criaria raízes, Luís preparava o terreno antes de lançar as suas sementes. Interpretação. Luís compreendeu que existe um elemento emocional profundamente enraizado nas nossas atitudes com relação ao dinheiro, cuja origem está lá na infância. Quando somos crianças, todos os tipos de sentimentos complicados no que se refere aos nossos pais giram em torno de presentes. Vemos o ato de presentear como um sinal de amor e aprovação, e esse elemento emocional não desaparece. Quem recebe presentes, financeiros ou não, fica de repente vulnerável como uma criança, principalmente se eles vierem de uma autoridade. A pessoa não consegue deixar de baixar a guarda. A vontade cede, como Luís fazia o terreno ceder. Para ter mais sucesso, o presente deve ser inesperado, deve ser notável pelo fato de ser inusitado, ou de ter sido precedido por uma certa frieza por parte de quem o deu. Quanto maior a frequência com que você presenteia determinadas pessoas, mais inútil se torna essa arma. Quando elas não se acostumam com seus presentes e tornam-se monstros de ingratidão, acabam magoadas com o que lhes parece ser caridade. O presente inusitado, repentino, inesperado não estragará seus filhos, os manterá sob o seu domínio. Observância 5. Certa vez, o antiquário Fushimiya, que vivia na cidade de Edo, antigo nome de Tóquio, no século XVII, parou numa casa de chá de uma aldeia. Depois de tomar o chá, ele ficou algum tempo examinando a xícara que acabou comprando. Um artesão local, vendo isso, esperou Fushimiya sair e foi perguntar à velha, dona da casa de chá, quem era aquele homem. Ela lhe disse que era o mais famoso conhecedor de antiguidades do Japão, que negociava peças de arte para o senhor de Izumo. O artesão saiu correndo, alcançou Fushimiya e implorou que lhe vendesse a xícara, que obviamente deveria ser valiosa, se Fushimiya assim o julgara. Fushimiya achou muito engraçado. É só uma xícara comum de porcelana bizenha, explicou ele. Não tem valor algum. Fiquei examinando por causa do vapor que a envolvia de uma forma interessante e quis saber se tinha algum vazamento. Os adeptos da cerimônia do chá se interessavam por qualquer beleza estranha ou acidental da natureza. Como o artesão ainda parecia muito excitado com isso, Fushimiya lhe deu a xícara de graça. O homem andou por todo o canto com a xícara, tentando encontrar um especialista que a avaliasse por um bom preço. Mas como todos a consideraram uma peça comum, ele não conseguiu nada. Ele já não cuidava mais dos seus negócios, só pensava na xícara e na fortuna que faria com ela. Finalmente foi procurar Fushimiya no seu ateliê em Edo. Aí, o negociante, percebendo que inadvertidamente tinha feito muito mal àquele homem, levando-o a acreditar que a xícara tinha um grande valor, pagou-lhe 100 ryo, moedas de ouro, por bondade. A xícara era mesmo medíocre, mas ele queria livrar o artesão daquela obsessão, sem deixar que ele sentisse que se esforçara à toa. O artesão agradeceu e seguiu seu caminho. Em breve espalhou-se a notícia da xícara comprada por Fushimiya. Todos os negociantes do Japão insistiam para que ele a vendesse, pois uma xícara pela qual ele havia pagado 100 ryu deveria valer muito mais. Ele tentava explicar como tinha sido a compra, mas os negociantes não se convenciam. Fushimiya acabou cedendo e colocou a xícara à venda. Durante o leilão, os compradores ofereceram ao mesmo tempo 200 ryo pela xícara, e começou a briga para decidir quem tinha falado primeiro. Nisso, derrubaram a mesa e a xícara caiu, espatifando-se no chão. O leilão obviamente estava terminado. Fushimiya catou os cacos e consertou a xícara. Depois guardou pensando que o caso estava encerrado. Anos depois, entretanto,
O grande mestre do chá, Matsudaira Fumai, foi visitá-lo e pediu para ver a xícara, que então já se transformara em lenda. Fumai a examinou. Como peça, disse ele, não vale muito, mas um mestre do chá preza o sentimento e as associações mais do que o valor intrínseco, e comprou a xícara por uma grande quantia. Uma peça colada comum tinha se tornado um dos objetos mais famosos do Japão. Interpretação: a história mostra, em primeiro lugar, um aspecto essencial do dinheiro. Foram os homens que o inventaram, e são os homens que lhe conferem valor e significado. Em segundo, com objetos, assim como com o dinheiro, o que o cortesão preza mais é o valor sentimental e emocional embutido. Aí é que está o valor de possuí-los. A lição é simples. Quanto mais os seus presentes e atos de generosidade jogarem com os sentimentos, mais poderosos eles serão. O objeto ou conceito que joga com uma forte emoção ou toca uma corda sentimental tem mais poder do que o dinheiro que você esbanja num presente caro, mas sem vida. Um peixe de presente. Kung Hitsu, primeiro-ministro de Lu, gostava muito de peixe. O povo de todo o país, portanto, comprava peixe sempre que queria lhe dar de presente. Sempre e queria lhe dar de presente. Mas Kung Yi não aceitava presentes. Contrário a essa atitude, o irmão mais novo protestou, dizendo: Você gosta de peixe, por que não aceita de presente? Em resposta, ele disse: É porque gosto de peixe que não o aceito de presente. Na verdade, se eu aceitar o peixe, ficarei na posição de devedor. Uma vez nessa posição, às vezes terei de alterar a lei. Se alterar a lei, perco meu cargo de primeiro-ministro. Desempregado, talvez não possa mais comprar peixe. Mas, se eu não aceito o peixe que querem me dar e não for despedido, por mais que goste de peixe, poderei sempre comprar o meu próprio peixe. Han Feizhu, filósofo chinês, século III a.C. Observância 6. Akimoto Suzutomo, rico adepto da cerimônia do chá, deu ao seu pajem 100 ryo, moedas de ouro, e o mandou comprar uma xícara de chá que um negociante estava vendendo. Quando o pajem viu a xícara, duvidou que valesse tanto e, depois de muito barganhar, conseguiu reduzir o preço para 95 ryo. Dias depois, quando Suzutomo já tinha colocado em uso a xícara, o pajem lhe contou orgulhoso o que tinha feito. Você é um ignorante, retrucou Suzutomo. Uma xícara de chá que está sendo vendida por 100 moedas de ouro só pode ser herança de família, e uma coisa assim só se vende quando a família está precisando de muito dinheiro. E nesse caso, ficam esperando que apareça alguém que dê até 150 moedas por ela. Que tipo de sujeito é esse que não leva em consideração o que eles estão sentindo? Fora isso, uma curiosidade pela qual se pagou 100 ryo vale a pena possuir, mas outra que custou apenas 95 causa má impressão. Portanto, não quero mais ver essa xícara de chá. E mandou trancar a xícara no armário, e de lá ela não saiu mais. Interpretação: quando você insiste em pagar menos, pode estar economizando as suas 5 moedas, mas a afronta e a impressão mesquinha que você dá vai lhe custar a reputação, que é aquilo que os poderosos mais prezam. Aprenda a pagar o preço integral. Será mais econômico no final. Só explorei quem tinha dinheiro e estava disposto a entrar comigo em esquemas nos quais achavam que iam tosquear os outros. Eles queriam dinheiro pelo dinheiro, eu pelo luxo e pelos prazeres que ele poderia me dar. Eles raramente estavam preocupados com a natureza humana. Poucos sabiam, se interessavam menos ainda, sobre seus semelhantes. Se tivessem estudado melhor a natureza humana, se tivessem dedicado mais tempo a serem companheiros e menos a correr atrás do dólar poderoso, não teria sido tão fácil enganá-los.
Yellow Kid, Whale, 1875 a 1976. Observância 7. No início do século XVII, no Japão, um grupo de generais se distraía antes de uma grande batalha encenando uma competição. Cada participante contribuía com um prêmio para o vencedor: arcos, flechas, selas e outros artigos que um guerreiro cobiçaria. O grande senhor Daichi Masamune estava passando por ali e foi convidado a participar. Como prêmio, ele ofereceu a cuia que trazia pendurada no cinto. Todos riram. Ninguém queria ganhar aquela peça tão barata. Um criado do anfitrião aceitou a cuia. Mas, quando o grupo se despediu e os generais ficaram conversando fora da tenda, Masamune trouxe o seu magnífico cavalo e o deu ao criado. Aqui, disse ele. Saiu um cavalo de dentro da cuia. De repente, os generais estupefatos lamentaram ter rido do presente de Masamune. Interpretação. Masamune compreendeu o seguinte: o dinheiro dá a quem possui a capacidade de agradar aos outros. Quanto mais você puder fazer isso, mais admiração atrairá. Ao tirar o cavalo de dentro da cuia, você demonstra definitivamente o seu poder. Imagem: o rio. Para se proteger ou salvar seu patrimônio, você constrói um dique. Em breve, porém, as águas ficam lodosas e pestilentas. Só as formas mais repulsivas de vida conseguem viver nessas águas estagnadas. Nada trafega sobre elas. Todo o comércio fica interrompido. Destrua o dique. A água que flui e circula gera abundância, riqueza e poder em círculos cada vez maiores. O rio deve causar inundações periodicamente, para que boas coisas possam florescer. Autoridade. O grande homem Sovina é um grande tolo, e para o homem que ocupa altos postos não há vício pior do que a avareza. O Sovina não conquista terras nem domínios, pois não possui amigos suficientes a quem impor a sua vontade. Quem quiser ter amigos não deve se apegar às suas posses, mas conquistá-los com belos presentes, pois da mesma forma que o imã atrai sutilmente o ferro, o ouro e a prata, com os quais o homem presenteia, atraem os corações dos outros homens. The Romance of the Rose, Guillaume de Louris, 1200 a 1238. O inverso. O poderoso jamais esquece que as coisas gratuitas são, inevitavelmente, um truque. Amigos que oferecem favores sem pedir pagamento, mais tarde vão querer algo que vai lhe custar muito mais caro do que a quantia que você lhes teria pagado na época. A barganha esconde problemas materiais e psicológicos. Aprenda a pagar, portanto, e bem. Por outro lado, esta lei oferece grandes oportunidades para fraudes e trambiques, se você a aplicar ao inverso. Seduzir com a ideia de ganhar alguma coisa é a arma do trambiqueiro. Ninguém fez isso melhor do que o charlatão de maior sucesso da nossa era, Joseph Whale, conhecido como The Yellow Kid. Desde cedo, Yellow Kid aprendeu que a ganância dos seus semelhantes é que tornava suas fraudes possíveis. Este desejo de conseguir alguma coisa de graça, ele escreveu certa vez, tem custado caro para muita gente que fez negócio comigo e outros trambiqueiros. Quando as pessoas aprenderem, e duvido que aprendam, que é impossível ter alguma coisa sem dar nada em troca, a criminalidade diminuirá e viveremos com mais harmonia. Durante vários anos, Whale inventou meios de seduzir as pessoas com a perspectiva do dinheiro fácil. Ele lhes oferecia terras de graça. Quem resistiria a tal oferta? E depois os otários ficavam sabendo que tinham de pagar $25 para registrar a venda. Como a terra era de graça, pagar tanto por um documento parecia valer a pena. E Yellow Kid fez milhares de dólares com os registros falsos. Em troca, entregava às suas vítimas uma escritura forjada. Em outras ocasiões, ele falava de uma corrida de cavalos combinada ou uma ação que daria 200% em poucas semanas. Conforme contava suas histórias, ia vendo os olhos do otário se arregalarem com a ideia do ganho fácil. A lição é simples.
Ao enganar as pessoas, use como isca a possibilidade do dinheiro fácil. As pessoas são essencialmente preguiçosas e preferem que o dinheiro lhes caia no colo a ter de trabalhar. Por uma pequena quantia, venda-lhes conselhos sobre como ficar milionário. P. T. Barnum fez isso no final da sua vida. E essa pequena quantia se transformará numa fortuna depois de multiplicada por milhares de otários. Seduza as pessoas com a perspectiva do dinheiro fácil e você terá espaço para continuar praticando suas fraudes, visto que a ganância é tão forte que suas vítimas não enxergarão mais nada. E, como disse Yellow Kid, metade da graça está em dar uma lição de moral. A ganância não compensa.